Essa invasão, nós tínhamos aí uma escala de, vamos dizer assim, de acusações, de chumbo trocado entre o presidente da Venezuela e o dos Estados Unidos. Na sua opinião, como cientista político, era algo que realmente já iria acontecer? Seria algo, vamos dizer assim, até previsível, esta invasão e a prisão do Nicolás Maduro? Não, sem dúvida, ao longo das últimas décadas, as relações entre Venezuela e Estados Unidos se deterioraram bastante. E desde o governo Chaves já não eram plenas ou boas bastante. E com a ascensão de Maduro e posteriormente as, as relações acabaram se tornando cada vez mais hostis entre Caracas e Washington. Mas em relação à invasão, os Estados Unidos já tinham deslocado bastante poder naval para a região do Caribe, principalmente seus porta-aviões, que são espécies de bases, né, para lançamento de aeronaves. A sua inteligência, através da CIA e outras organizações, já estavam trabalhando no país, o que foi anunciado pelo presidente Donald Trump também. Então, nesse sentido, todo o desenrolar que desembocou, né, nessa invasão, né, já estava meio que pré-anunciado a partir dessas mobilizações, né, porque foi uma mobilização bilionária de recursos, seja humanos ou seja de material bélico, para aquela região do Mar do Caribe. Então, fora os bloqueios econômicos e o abate de embarcações que eram acusadas de transporte de drogas na mar da Venezuela, que é um dos principais pontos que Donald Trump estava usando para a captura de Maduro, né? As acusações que ele seria chefe de um cartel de drogas e que por isso deveria ser tratado como um narcoterrorista. E quando a gente fala em relação, Leonardo, à repercussão em relação ao direito internacional, um país decidir invadir um outro país para capturar o presidente, qual a repercussão disso no cenário internacional, levando em conta também os acordos que são firmados entre os países para que não se chegue a uma situação como essa, até o direito de territorialidade se deve ser respeitado, mas que nesse caso, vamos dizer assim, foi deixado de lado. Sim, então, nessa questão é até interessante, por isso que eu uso no título do meu artigo dever ser e poder, porque o dever ser seria mais no campo do direito mesmo, as regras do jogo internacional que deveriam valer para todos os players, mas o poder, que no caso é exercido por uma potência, que é os Estados Unidos, dão a esse país o direito de não seguir as regras do jogo, ou melhor dizendo, dão a possibilidade para esse país que é potência suplantar as regras do jogo para seu benefício próprio, digamos assim. Mas, tendo em vista o direito internacional, a Carta da ONU, essa invasão ela não tem amparo legal, mas na história recente dos Estados Unidos já tem precedentes. A invasão, por exemplo, do Iraque e captura de Saddam Hussein também não tinha a autorização do Conselho de Segurança da ONU, e mesmo assim foi realizado de forma unilateral, que é o que os especialistas chamam de unilateralismo, é quando um país age à revelia das leis internacionais usando seus próprios recursos. E, nesse sentido, repete-se a história, né, do Iraque, mas já nas décadas passadas, 80 e 90, se não me engano, os Estados Unidos já haviam feito captura de um presidente, se não me engano, do Noriega, no Panamá. Foi uma operação muito, mais ou menos parecida com essa de agora do Maduro. Mas a grande questão dessa é que o Maduro ele foi capturado enquanto narcoterrorista, as acusações, né? E, então, a justificativa americana seria essa. Não seria uma espécie de intervenção para a ocupação. Eles estão prendendo uma figura que cometeu certos crimes de acordo com a legislação americana. No caso, então, essa justificativa por si só, ela poderia ser usada pelos Estados Unidos para essa invasão ou não? Bom, aí
Acho que a gente trabalha no campo do que está acontecendo. Ela está sendo usada e Donald Trump tem uma doutrina muito, como é que eu posso dizer, de surpreender, né, seus adversários políticos. E tem toda uma questão de disputa geopolítica também, porque a Venezuela, como já é anunciado por todos os meios de comunicação, ela tem grande reserva de recursos petrolíferos e também tem recursos como o ouro, né, muitas reservas de ouro e outras riquezas naturais, além de estar no hemisfério ocidental, ou melhor dizendo, no sul global, que historicamente a região latino-americana é a região de influência dos Estados Unidos, influência geopolítica. É bom relembrar também que nos anos 60 houve um grande evento geopolítico, que foi a crise dos mísseis. Um dos objetivos da política externa dos Estados Unidos é impedir que outra crise dessa aconteça, principalmente porque a crise dos mísseis na década de 60 foi em Cuba. Um dos objetivos da política externa americana atualmente é impedir que essas crises possam se repetir, principalmente com o aumento da competição na região com players como Rússia e China. Ambos os players, China e Rússia, têm acordos comerciais e acordos de parcerias militares com a Venezuela e ao longo das últimas décadas vieram se aproximando bastante do continente, influenciando a Caracas e o seu governo, que era o de Maduro. Leonardo, nós tivemos com a captura de Maduro uma repercussão também política aqui no Brasil. Até nas mídias sociais, muitas pessoas que são contra a atual administração do Brasil, pedindo até a intervenção de Trump dentro do Brasil. Qual a possibilidade de Trump, por exemplo, invadir o país, o nosso território nacional, na sua opinião? Bom, se fosse em outros tempos, eu diria que a possibilidade é zero, mas como é com Trump, eu acho que não sei precisar uma resposta precisa. É tudo muito imprevisível no governo Trump. E em relação a essa sinalização que foi feita sobre o Brasil em relação aos Estados Unidos, tivemos o tarifaço ano passado, depois houve uma conversa entre Lula e Trump, parte desse tarifaço foi retirado. Como você avalia essa relação hoje do Brasil com os Estados Unidos? Bem, acho que depois daquele encontro na ONU e das trocas de afagos públicos entre Trump e o Lula, acho que as coisas meio que foram pacificadas, né? E ao longo do tempo, a diplomacia brasileira soube ser resiliente e tratar com Trump, meio que negociar os acordos com ele para que essas tarifas fossem meio que retiradas. E ele próprio mesmo, alguns analistas americanos afirmam que ele próprio resolveu retirar algumas porque estava sendo mais danoso internamente do que tendo algum resultado internamente. Internamente nos Estados Unidos houve aumento da inflação. Alguns produtos brasileiros passaram a ficar mais caros também, que não era interessante, já que o governo Trump vinha perdendo popularidade nos últimos meses. Após a captura do Maduro, nós tivemos, vamos dizer assim, a manifestação de vários países latino-americanos condenando a captura. Como é que fica o Brasil aí nesse jogo político, Leonardo? Na sua opinião, o nosso país, ele deve interferir, ele se manifestou o contrário, mas ele deve interferir também de forma prática? Como fica o Brasil nesse cenário? Como eu coloco no meu artigo, é uma espécie de alerta para os países latino-americanos que querem resguardar sua soberania, né? Como eu mesmo menciono no artigo. A soberania só existe soberania quando você tem capacidade de autodefesa sobre o seu território. E aí é no sentido militar mesmo. Então, acho que é uma lição para os países para que investam mais em defesa, aumente mais o investimento também em tecnologias, que são importantíssimas no campo militar e civil também. E acredito que a América Latina tem que trabalhar em conjunto, fazer mais negociações em conjuntos, buscar mais harmonia entre os pares. Inclusive, existe a divisão, né, já que recentemente alguns governos de direita subiram ao poder, na Argentina e, se não me engano, agora no Equador. E esses presidentes meio que apoiaram ou comemoraram as ações de Trump, que fica meio complicado a América Latina assim, dividida
por questões políticas. Acho que temos que encontrar um denominador comum, deixar as questões políticas de lado e trabalhar com mais harmonia para o continente possa ficar mais forte, mais unitário e possa assegurar sua soberania territorial e ter nas suas próprias mãos o seu destino político, né? E esse tipo de operação e desordem política não é interessante para ninguém, para nenhuma das sociedades latino-americanas.